Senhor, estamos aqui nesta tarde, Deus, para profetizar bênção, Deus amado, sobre este lugar. Pai querido, Pai, proferir a tua bênção, a tua palavra, Deus amado, nesses corações. Ó Deus querido, que a tua palavra entra, Deus amado, penetra na vida de cada vida nesta tarde, Deus amado, transformando, restaurando, ó Deus querido. Nesta hora, Pai, se tiver alguém enfermo, ó Pai amado, dentro do seu lar, que a tua bênção, Deus amado, alcance, Pai amado, estas vidas agora, Deus. Se tiver, ó Deus amado, uma família em desespero, ó Deus amado, que a calmaria do Senhor entra, Deus amado, por estas portas, Senhor, entra, Pai, no seio desta família, mudando o quadro, mudando, Deus amado, a situação. Ó Deus, tudo aquilo que Satanás estiver armando, estiver arquitetando, Deus amado, contra as famílias neste lugar, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, nesta tarde, nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, e pedimos ao Senhor, destrói todo o plano de Satanás, ó Pai, todo o ninho do inimigo, Deus, que caia por terra nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, e que as famílias deste bairro, Deus, seja abençoada, Pai amado, que os jovens desse bairro, ó Deus, estejam, Pai, as suas vidas transformadas, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Guarda, Deus amado, este lugar, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Irmão José, irmão Denilson. Amém. Deus, tu és santo. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa tarde. Você que está para tomar alguma decisão, pensa duas vezes, para que você não tome a decisão errada. Pense, lute, porque o Senhor está contigo. Às vezes você quer desistir da caminhada por conta das lutas, das provações. A luta ela virá para todos, mas só quem tem Jesus é vencedor. É Amém? verdade, Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos aí, em nome de Jesus. Vezes antes de desistir, não pare, lute, é tempo de vitória. Oh, Jesus. Você pode sim, você consegue sim, você tem um poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes, Oh, Deus. antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem o poder, Deus habita dentro de você. Grite bem e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. A flecha é o meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós sabemos que o inimigo vai fazer de tudo para você desistir da sua luta, mas saiba que o Senhor Deus, Ele é contigo e vai lutar com você. Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas enviou o anjo e fechou a boca do leão e deu vitória a Daniel dentro da cova. Aleluia. Então Deus vai passar contigo. Decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou
abençoando o seu lar, a sua família, a sua vida, e restaurando a sua saúde, a sua família, restaurando-lhe tudo aquilo que o inimigo tem tentado tirar Oh, de Jesus! você. Mas que Deus nessa tarde vai estar abençoando em nome de Jesus. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, estamos profetizando nesta tarde uma bênção especial para você. O Espírito do Senhor vai te alcançar nesta tarde e vai restituir a sua vida, Deus! a sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Maravilha. Nosso irmão Zé Antônio, né? Vamos ouvir. Depois, nossa irmã Cláudia, com a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, né, irmãos? Que tarde maravilhosa. Só vitória! Todos os irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Todos nós temos chamado de Deus, né? Viu? Aleluia. Depois você deixa um fundo musical, pode ser playback mesmo, só pra dar um fundo aqui na gravação do nome. Vamos? É verdade, Senhor. Quem é chamado Você tá foi aqui. chamado, É o escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Ô, Já glória. começa a prova. Verdade, Senhor. Deus está O Senhor tá trabalhando. aqui, Senhor. Vai fazendo a tua obra, Seus olhos Senhor. choram, Deus tá te moldando. Oh, Jesus. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Verdade, Senhor. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Ô, glória. Às vezes o mar é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. É verdade, Senhor. Faça tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu não vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso É Deus. verdade, Senhor. Tu és fiel, Tudo Senhor. Ele faz. Tudo Ele faz. Santo, Aleluia. santo. Louvado e exaltado o teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por esse culto ar livre mais uma vez, Senhor. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. É muita maçã pra fazer um vaso como Ele quer. Faça tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu não vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Agradeço aí a oportunidade, em nome de Jesus. Bota o fundinho. Amém, irmãos. Vamos ouvir nossa irmã Cláudia com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento todos com a boa tarde, com a paz do Senhor Jesus, onde a nossa voz estiver alcançando nesta tarde, Oh, Jesus, para que você venha maravilhoso. ouvir desse Jesus a qual nós estamos proclamando nesta tarde. E eu quero deixar para nossa meditação, para você que nos ouve nesta tarde,
aqui em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que fala a respeito de um cego. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. E Jesus te pergunta nesta tarde: o que você quer que Jesus faça? Que você venha colocar a sua fé em ação nessa tarde. Assim como aquele cego não desistiu, continuou a gritar, mesmo aquela multidão o repreendendo, ele não desistiu, ele continuou gritando e clamando por Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor daquele cego. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele falou: Jesus, que eu torne a ver. E nessa tarde, o que você quer que Jesus venha fazer na sua vida? O que é que você tem passado? Clame a Jesus, porque Ele é autossuficiente para fazer aquilo e qualquer coisa que você tenha atravessado e que você olha e não tem jeito, mas para Jesus tem. Aleluia, Amém? glória a Deus. Amém. Diácono César, tá aí? Soldado no quartel quer Pastor, trabalho, né? Então, Diácono César com a oportunidade, amém? Depois, o nosso irmão Ivanilson de novo com a oportunidade para nós. Dá para os dois aí. Vamos ouvir o nosso Diácono Dá César. para os dois ali, ó. Vem aqui. Amém. Irmão. Senhor Deus eterno, Pai, estou aqui, Senhor, mais uma vez diante da sua presença, Pai. Pai amado, eu te entrego, Senhor, cada vida que está aqui ouvindo nossa mensagem aqui do Senhor. Pai amado, eu te peço pela vida de cada um aqui, Senhor. Pai, nossa família, Senhor, eu te entrego nossos projetos, nossos planos, Senhor. Pai amado, visita cada lar aqui do São Mateus. Pai, eu te entrego no meu bairro, o bairro de cada um aqui, Senhor, na sua presença. Que o seu Espírito acampa na vida de cada um deles, Pai. Tirando toda a fúria do adversário, toda a artimanha. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A esposa falou certo, né? Vamos para a palavra, depois a gente encerra com os irmãos. É isso aí. Amém? Quero convidar então o pastor para estar orando. Convidei o pastor para trazer a palavra, mas o pastor tinha uma outra oportunidade. O pastor vai estar orando e nós vamos estar então lendo aqui a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar. A Bíblia diz que a gente tem que pegar vaso emprestado, né? Aleluia. A gente pega vaso emprestado porque o azeite vem e o azeite vai. E em nome de Jesus, todos nós aqui somos vasos e nós vamos ouvir evangelista Bianchini ministrando a palavra do Senhor nesta tarde, e que você esteja com o seu coração aberto, querido, para ouvir o que Deus tem para falar com você, que Ele já está falando conosco desde quando nós começamos aqui nessa Senhor. tarde do dia de hoje. Deus, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença. Santo, santo. Ó Deus, eu só tenho que Te agradecer, ó Pai. Eu só tenho, meu Senhor, que Te exaltar por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde, Deus, de estar fazendo o Teu ídolo, Deus amado. Agora, Deus, o Teu filho, o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, usa ele, ó Deus querido, em nome de Jesus, como o Senhor sempre tem usado, ó Deus querido, que a Tua bênção, que a Tua graça, Pai, esteja sobre a vida dele e sobre a vida, Pai amado, dessas pessoas que estão ao alcance, ó Deus amado, da nossa voz. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, que no abrir e fechar de lábios, ó Pai, do Bianchini, Pai, não seja ele falando, mas seja o Senhor falando através da vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos, eu vou ler aqui Mateus capítulo 8. Eu senti no coração de falar aos irmãos do Cristo dos milagres. E então vou ter como tema principal
esta passagem, porque eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações, de todos que estamos aqui e de você também que está na sua casa. Diz assim o tema e o texto: o leproso purificado. Tenho certeza que cada um de nós tínhamos uma lepra, e Deus nos tirou essa lepra. E diz assim, Mateus capítulo 8: e descendo ele do monte, Jesus, seguido por uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Vou repetir. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra, em nome de Jesus. Amém? Prometo aos irmãos que não vou fadigar, mas quando o pregador fala isso, é um perigo, né? Amados irmãos, como a vontade aqui é de falar do Cristo dos milagres, eu peguei como tema esta passagem. Primeiro, para explicar para os irmãos que a lepra era uma sentença de morte naquela época. E não era apenas a sentença de morte, porque até então as pessoas que eram diagnosticadas com a lepra sabiam que iam morrer. E como sentença de morte antecipada, a Bíblia diz que todas as pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas das cidades. Não podiam ter mais contato com as pessoas. E a Bíblia nos faz meditar que essas pessoas eram levadas para o vale dos leprosos. Se você pensar bem, o que era o vale dos leprosos? Terrível. Imagine um homem que imediatamente é retirado do seio da sua família. Ele perde tudo quanto ele tinha. O amor dos seus filhos. Opa, alguma coisa chama a minha atenção. Nos dias de hoje, não é nenhum exagero dizer que a lepra desta humanidade é o pecado. O pecado tem como consequência a morte. A lepra também era uma sentença de morte. Leproso sabia que estava com seus dias contados. E a Bíblia diz hoje que o salário do pecado é a morte. Mas antes da morte, antes do seu estado terminal, há algumas consequências. Primeira coisa que o leproso perdia era o amor de sua família. Opa, o pecado também. Quantas mães, quantos pais, quantos filhos estão neste momento sem o amor de suas famílias? Porque pecaram. Os filhos desobedientes, como nós vemos nos dias de hoje. Quantos filhos desobedientes? Quantos jovens carregam a lepra, que eu poderia chamar de drogas? As drogas também são uma lepra. Uma das primeiras coisas que ela faz é tirar todo o convívio da família. Quem é que, a não ser a sua mãe ou seu pai, que quer viver com um drogado? Ninguém quer. Mas chega num determinado ponto que esta lepra, assim como aquela daquele homem naquele dia, tira tudo quanto nós amamos. Ei, quero dizer a você que você precisa identificar qual é o tipo de lepra que você tem. Porque, seja qual for esta lepra, ela está tirando tudo que você tem. Quantos homens cometem adultério e perdem a sua família? É uma lepra.
Quantas mães estão sem suas famílias por causa do pecado? Quantos homens neste momento estão sem suas famílias por causa do pecado? As características são idênticas. A lepra, sentença de morte. O salário do pecado também é a morte. A lepra imediatamente tira tudo quanto nós temos, nos afasta daquilo que nós amamos. Quantos pais estão nesse momento vivendo longe dos seus filhos porque pecaram? Abandonaram as suas famílias. E eu fico pensando, aquele homem afastado no Vale dos Leprosos. Era um lugar terrível. Que é mais terrível que a solidão, que é mais terrível do que a sua consciência. Quando você está sozinho no seu quarto e coloca a mão na sua cabeça e você lembra que você perdeu tudo que você tinha por causa do seu pecado. E aquele homem, quando ele olhava para um lado, quando ele não via um cadáver, ele olhava e via alguém que estava prestes a morrer. Olhava para o outro lado e eram corpos em decomposição. Porque a lepra resultava na morte e a morte no estado de decomposição. Eu imagino os dias daquele homem. Deveriam ter sido terríveis. E eu imagino, amados, quando nós olhamos uma família destruída, como é triste. Como é triste nós olharmos uma família destruída. Porque alguém pecou. Ou pecou o marido, ou pecou a esposa, ou pecou os filhos. Ei, mãe, já conseguimos ligar aqui algumas características da lepra e também do pecado. O interessante é que assim como a lepra, que tamanha é a sua contaminação, que ela chega a um determinado ponto em que há uma anestesia do corpo. Você já não sente mais as dores da lepra, mesmo a lepra consumindo toda a sua carne. O pecado também, ele também consome tudo que nós temos. Consome a sua dignidade, consome a sua família. Assim como a lepra também anestesia o seu portador, o pecado também tem anestesiado muitas pessoas. E quanto mais profundo é a lepra, mais anestesiado está quem tem. Quanto mais profundo está o lamaçal do pecado, mais cego as pessoas se encontram. Mas a consequência independe de você entender ou não o lamaçal que você está. E eu quero convidar você nesta tarde a meditar. Naquele dia, eu imagino aquele homem tudo perdido. De repente é como uma tarde como essa que você está na sua casa. Tudo pode estar perdido na sua visão. De repente o seu filho saiu de casa, é um usuário de entorpecente, você não sabe para onde ele foi, você não sabe como vai terminar o dia. De repente hoje você pediu a Deus uma solução, porque você não aguenta mais tanto sofrimento. Aquele leproso também deveria estar num dia como esse. Tanto faz anoitecer como amanhecer o dia naquele lugar, a certeza era a tristeza, a destruição. A morte estava ao lado daquele homem todos os dias. Mas alguma coisa me chama a atenção. A Bíblia diz que Jesus estava ali no monte. Eu imagino a palavra que Jesus Cristo estava falando. E uma coisa eu posso ressaltar a você: Jesus não tinha um som tão potente como esse, que era capaz e é capaz de alcançar a quilômetros e metros daqui onde nós estamos. Mas uma coisa me chama a atenção: aquele leproso estava ali em um lugar de desespero, de sofrimento. Ele havia perdido tudo quanto ele amava. Ei, eu quero dizer a você que neste dia, nesta tarde, de repente é isso que está acontecendo. Você não tem uma lepra carnal, mas a lepra espiritual está destruindo a sua vida. E assim como aquele dia, é hora de meditarmos.
o que teria tirado aquele homem do vale dos leprosos? Ei, e existe uma coisa que é ainda mais grave. Nenhum leproso poderia se aproximar de alguém são, porque ele poderia ser morto, apedrejado. Mas a Bíblia diz que aquele leproso, aquele dia, foi ter com Jesus. Mas eu fico pensando, qual foi a palavra dita por Jesus capaz de romper o vale dos leprosos e chegar ao ouvido daquele homem? Glória a Deus. Eu imagino qual foi a palavra que Jesus estava falando naquele monte, que assim como esse som viajou metros e chegou aos ouvidos daquele homem que não tinha razão nenhuma para acreditar em um tal Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que aquele homem saiu do vale dos leprosos. E é isso que nós queremos aguçar de você nesta tarde. É um segredo. A palavra de Deus, ela precisa ser lida e ser meditada. É necessário que você medite na palavra de Deus para você entender por que Jesus me ama. Qual a razão de Jesus se importar com um leproso que havia sido banido da sua terra, banido da sua cidade, perdeu tudo quanto ele amava? O que será? E que amor é esse que Cristo tem por nós? Eu fico pensando, meu Deus, Jesus e aquele leproso se aproximam. Aquele homem abandonou tudo, abandonou seu medo, o risco de ser morto e apedrejado, porque ele sabia que ele não tinha mais nada a perder, ele já havia perdido tudo. É isso que o pecado faz conosco, ele tira tudo que nós temos, tudo. Aquilo que, às vezes, para você, nesta tarde, e eu quero deixar um destaque, que o inimigo de nossas almas, ele é mestre. Satanás é mestre em transformar ferro velho em ouro diante dos nossos olhos. Ele é o pai do engano. A prova diz que para chegar aqui, nesta tarde, cada um de nós enfrentou uma batalha. Nosso operador de som, Levita, sabe muito bem o que estamos falando. Os irmãos rodaram aqui quase hora para encontrar. Pastor também deixou a sua casa para estar aqui. Mas o inferno é mestre no engano, mestre em transformar aquilo que não vale absolutamente nada em ouro diante dos nossos olhos, para nos enganar. Quantas famílias estão destruídas por causa disso? Mas nesta tarde é hora de você meditar. Que amor é esse que Jesus tem por mim e por você? Que amor é esse que Jesus teve para aquele leproso naquele dia? E a Bíblia fala que aquele homem teve coragem, saiu do vale dos leprosos, não teve medo de ser apedrejado. E eu imagino a multidão descendo e Jesus ali ao lado. E aquele homem então fica de frente com Jesus. Está vendo? Há momento de nossas vidas que nós precisamos ter uma decisão. Há momentos de nossa vida em que nós precisamos saber o que nós queremos. Se é morrer ou se é viver. Há momentos de nossa vida que a decisão não é de Cristo. A decisão não é do pastor, nem do presbítero. Há momentos de nossa vida em que a decisão cabe a mim. Se eu quero dar um basta neste sofrimento em que eu estou. E foi isso que tocou no coração daquele leproso aquele dia. E é isso que nós queremos que toque no seu coração nesta tarde. Será que hoje não é o dia de você levantar de onde você está e determinar: hoje eu quero tomar uma decisão da minha vida. Hoje eu quero mudar a sentença. Aquele homem já tinha uma sentença de morte. A lepra era a sentença. Aquele homem já tinha a consequência da lepra, porque ele perdeu o amor de sua família, não podia beijar o seu filho. Opa, que coisa interessante. Quantos pais não podem beijar os filhos?
Alguns porque perderam as suas famílias no lamaçal do pecado, do adultério. Outros porque, infelizmente, os seus filhos já não estão aqui mais neste mundo, já desceram à sepultura. Mas é preciso entendermos e meditarmos que aquele homem naquele dia determinou em mudar a sua vida. E aquele dia, a lepra daquele homem se encontrou com o médico dos médicos. Mas eu fico pensando, fazer aqui uma conjectura, um pensamento meu. Jesus ali, falando a palavra para aquele povo, mas eu imagino, o que teria tirado aquele leproso do vale? O homem que estava acostumado com a derrota, o homem que a morte estava ao seu lado todos os dias. O que Jesus teria dito naquele lugar para romper todas as correntes que aprisionavam aquele homem naquele lugar? É isso que nós queremos falar a você nesta tarde. Há sim solução para o seu problema. Há sim alguém que tem o poder de mudar a história da sua vida. Há sim alguém que tem o poder de resgatar o seu filho da onde ele está. Eu quero dizer a você, jovem, que pode estar nos ouvindo nesta tarde: ei, hoje é o dia de abandonar esta lepra que está tirando tudo que você tem. Você não tem mais o abraço da sua mãe, porque você não pode mais chegar em casa. Ei, jovem, quero dizer a você que de repente essa droga que está escravizando você é a lepra que fez com que aquele homem perdesse o carinho de sua família, tendo que ser retirado de suas casas. Quantos jovens são retirados das suas casas por causa desta maldita droga que tem destruído os lares? Quantas mães, assim como aquele leproso, não podem mais nem dar, nem receber um beijo dos seus filhos? Quantas mães dariam a sua vida nesta tarde para poder abraçar os seus filhos? Algumas não podem porque eles estão presos em alguma penitenciária. Outras não podem porque, infelizmente, alguns jovens desobedientes dos seus pais. Porque a Bíblia diz: filhos, honrais vossos pais, para que prolongues os vossos dias na terra. Quantas mães nesta tarde que nós estamos aqui queriam poder apertar um botão e retroceder ao tempo e dizer: onde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Eu não sei, mas eu sei que existe um Cristo que naquele dia encontrou com aquele homem leproso. Mas eu imagino a frase que Jesus disse lá naquele monte, não com um som potente como esse. Eu imagino aquele leproso sentado, como você está na sua casa agora. Não tem arroz, não tem feijão, o marido está desempregado, os filhos estão com fome, não tem o que comer. Aquele leproso, para onde ele olhava, só tinha sofrimento. O que será capaz de ser dito para fazer você, mãe, levantar da onde você está, erguer as suas mãos para o céu e dizer: Cristo, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não tenho mais forças para continuar lutando. Quantas vezes você já procurou solução com o homem e o homem não pôde fazer nada pela sua família? Aquele homem sentado ali no Vale dos Leprosos, olhava para um lado, era alguém raspando a sua perna com um caco de telhas. Olhando para um lado, era outra pessoa sem o olho, porque a lepra consumia, a pele estava em carne viva. Ele olhava para o outro lado e via pessoas mortas em estado avançado de decomposição. Mas alguma coisa foi dita por Cristo para romper toda aquela casta de sofrimento daquele homem e dar a ele uma esperança. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, é dizer a você:
você há uma esperança para a sua vida. Mas eu consigo imaginar Jesus sentado ali, o vento soprando e levando a voz de Jesus, rompendo o vale dos leprosos. E Jesus devia ter dito algo parecido com isso: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo isso para você nesta tarde. De repente, você não tem forças para levantar e sair da sua casa. De repente, você tem até vergonha de levantar de onde você está, levantar as suas mãos para os céus, porque de repente você tem medo daquilo que as pessoas possam pensar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: enquanto o seu filho está preso, enquanto algum dos seus filhos está no cemitério, as outras pessoas estão sorrindo, brincando, pulando. Isso quer dizer que ninguém é capaz de sentir a sua dor. Só Jesus. Então não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. Não se importe se as pessoas vão achar que você está ficando doida por você ter aberto a sua janela para este sol entrar. Não se importe. O que você deve se importar de verdade é que chegou na sua casa a solução de mudar a sua vida. Aleluia, Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Aquele homem, então, sai do vale dos leprosos, sai da sua casa, mãe. Ei, abra suas janelas, estenda suas mãos para os céus, ou então dobre os seus joelhos no seu quarto e diga: Jesus, como aquele homem falou naquele dia para Cristo, ele tinha a sentença de morte. De repente o seu filho está condenado à morte. De repente o seu casamento está condenado à separação, ao divórcio. Aquele homem então levantou, mesmo tendo a sentença de morte nas mãos, ele levantou e foi ter com Jesus. Só que você tem uma vantagem. Aquele homem teve que romper o vale dos leprosos. Você não precisa, porque Jesus está aí agora. O que você precisa fazer é ter coragem. Coragem para levantar as suas mãos. Eu sei que é difícil. Ah, como é difícil. Como é complicado levantar as mãos para os céus e reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que você já lutou e não conseguiu sair do lugar. Mas Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando aquele leproso se encontrou com Jesus, ele disse para o mestre: mestre, eu sei, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Diga para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar minha família. O Senhor mesmo, já com o processo do divórcio lá no fórum. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar a minha casa. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode buscar o meu filho agora, lá na boca de fumo onde ele se encontra. E o Senhor pode trazer ele para mim de novo. Não o mesmo filho que saiu, mas um filho liberto pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. E Jesus vai dizer a você, como ele disse para aquele leproso naquele dia. Sabe por quê? Porque a ele foi dado todo o poder. Jesus tem todo o poder. Só cabe a você nesta tarde. Levante as suas mãos. Eu não posso ver, mas também não importa. O que importa é que Jesus está vendo. Jesus sabe o momento que você está passando. Jesus é um pai zeloso. Ele ama você.
E o sofrimento da sua família também é o sofrimento de Jesus. Ele também sofre com a dor que você está sofrendo. Mas Jesus é um gentleman, ele é educadíssimo. Quem arromba a porta é o outro. Jesus não. Jesus bate na porta e ele está batendo na sua porta agora. E ele está perguntando: filha, filho meu, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Responda para Jesus: o que tu queres que eu te faça? E Jesus, ele vai dizer a você: seja feito segundo a sua fé, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. E aquele dia, a lepra daquele homem se encontrou com o dono da vida. Hoje, domingo, os seus problemas encontraram-se com o dono da vida. Sinta Jesus aí. Deixa ele te dar um abraço de pai zeloso que ele é. Pare de chorar para as pessoas que nada podem fazer pela sua vida. Você contou seus problemas para tantas pessoas e elas nada puderam fazer para você. Mas nesta tarde, eu estou convidando você a chorar abraçada pelo Pai. No dia em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz. Tá vendo? Olha como o ambiente já mudou. Sabe por quê? Porque aquele que estava destruindo a sua vida teve que bater em retirada. Tá vendo como a sua casa começou a mudar o ambiente? Tá vendo como o seu coração começou a ficar mais leve? Tá vendo como você começou a notar que algo diferente está acontecendo? E isso está acontecendo porque Jesus está aí. O Cristo da cruz, que carregou sobre si os nossos pecados, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Estava sentado ao trono e desceu aqui, unicamente para ouvir o que você tem para falar para ele. Oremos então. E eu quero convidar você, se você crer, o mesmo Cristo que está sentado no trono da glória e tem todo o poder, o mesmo Cristo que disse para aquele leproso: fique são, fique curado, e aquela lepra imediatamente sumiu. Foi curado aquele homem. É o mesmo Jesus que está aqui. Pai, nesta tarde, Senhor, mais uma vez, como filho atrevido que somos, pedimos a Ti, ó Pai, que todo este bairro seja impactado pela Tua graça. Ó Deus, envia aqui conosco, ó Pai, como cooperadores desta obra, uma comitiva de anjos, arcanjos, querubins, serafins, e que todo o bairro de São Mateus seja tomado pela Tua graça. Pai amado e misericordioso Senhor, adentra agora cada lar onde a mãe chora desesperada. Entra agora, meu Deus, neste lar onde esta mulher hoje sequer teve um pedaço de pão para dar para os seus filhos. Senhor, tem de misericórdia de nós. Começa a quebrar agora, Pai, todo o jugo. Os ouvidos espirituais podem não ouvir, ó Pai querido, desta pessoa, mas os nossos ouvidos estão ouvindo. Eu ouço agora, Pai, o quebrar das correntes. Os meus olhos espirituais podem enxergar, ó Deus, agora o Teu exército de anjos pairando sobre este lugar. Todo demônio, Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, seja qual for o teu nome, entidade do inferno que tem escravizado esta família, sai daí agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Toda a obra do inferno, todo o trabalho de feitiçaria que tem escravizado este homem, todo o trabalho para destruir estes casamentos, nós o repreendemos agora em nome de Jesus. Nós abençoamos as crianças deste bairro. Pai, toma posse.
Toma posse dos filhos desta mulher, Senhor. Toma posse, meu Deus, não permita, Senhor Deus, que nenhum projeto do inferno tenha êxito. Para falar em palavra de maldição, nós quebramos agora toda maldição hereditária, toda palavra lançada sobre as crianças deste bairro, sejam agora quebradas em nome de Jesus. Toda palavra que disse que o mesmo caminho onde o filho mais velho tomou, o novo também tomaria, nós quebramos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda palavra de maldição. Aquele que disse que pau que nasce torto morre torto, nós repreendemos agora. Nós entregamos esta criança na mão do carpinteiro que conserta tudo. Te entregamos nas tuas mãos, Senhor. Agora, Pai, entra agora nesta casa, Senhor, onde esse espírito da morte disse para esta mulher que ela não tem mais solução. Demônio do suicídio, nós te repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Bate em retirada desta casa, bate em retirada deste bairro agora, em nome de Jesus. Assim a esperança para este homem, assim a esperança para esta mulher, e nós entregamos agora estas famílias na mão do leão da tribo de Judá. General de guerra, marcha, Senhor, com teu exército sobre o bairro São Mateus agora. Quebra, meu Senhor, agora todo decreto de morte. Espírito do inferno que disse que este jovem vai descer à sepultura, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Quebramos agora, Pai, toda a profecia do inferno agora, todo projeto do inferno nós quebramos. Entregamos a juventude deste lugar nas mãos do Senhor. Essa juventude não pertence nem a essa e nem àquela facção. Esta juventude pertence ao general de guerra. Esta juventude pertence ao leão da tribo de Judá. Esta juventude pertence ao Senhor dos exércitos. E nós entregamos os jovens do bairro São Mateus nas mãos do leão da tribo de Judá. Pai, toma nas tuas mãos agora os jovens agora, meu Senhor. Este jovem que está, meu Senhor, agora sob o efeito desta droga. Pai querido, quebra agora toda a autoridade do inferno sobre a vida deste rapaz. Pai querido, em nome de Jesus, te entregamos, ó Pai, todos os pais nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, toma posse deste lugar. Nós abençoamos. Ser abençoado, jovem. Ser abençoado, família. Pai, te entregamos as famílias do bairro São Mateus nas tuas mãos. Nós abençoamos, ó Pai, com a concordância de parte da tua igreja que aqui está. Quebramos agora toda maldição, todo projeto do inferno. Aquele demônio que disse que hoje levaria este jovem, nós o repreendemos em nome de Jesus. É verdade. Te entregamos agora esta jovem nas tuas mãos. Ó Pai querido, em nome de Jesus, muda, Senhor, muda o projeto de vida desta mulher agora. Muda, ó Pai querido, nós profetizamos, ó Deus, que este pai de família, que hoje, Senhor, amanheceu desempregado, amanhã, ó Pai querido, a porta de emprego será gerada na palma das tuas mãos. Ó Pai querido, nós profetizamos, ó Deus, que aquele homem, Pai Santo, que hoje não conseguiu levar o alimento digno e honesto para sua família, que amanhã de manhã, Pai querido, ao bater na porta ela se abrirá, porque ele baterá em nome de Jesus Cristo. Pai querido, nós abençoamos as famílias deste lugar. São Mateus, seja abençoado. As famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Diga comigo bem alto para estremecer o inferno: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga bem alto: Satanás, você perdeu, porque a minha vida a partir de hoje pertencerá ao leão da tribo de Judá. A partir de hoje, eu, meus filhos, minha família inteira pertence a Jesus. Diga bem alto comigo: amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ouvir o nosso irmão. Por toda a minha vida
Ó Senhor, te louvarei, Oh, Jesus, mano. pois meu fôlego é tua vida Santo, Santo Israel. e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, Aleluia. vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Oh, glória. Tu das ordem às estrelas Oh, Jesus, obrigado, Senhor. e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ei, Jesus, Aleluia, glória a maravilhoso. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma Ei, Jesus. na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra, Jesus, ela é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Glória ao teu Aleluia, que nome. Deus abençoe a cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o nosso Zé Antônio e depois o pastor vai estar orando, né, para nós encerrarmos. Amém, pastor? Glória a Deus. Tenho certeza absoluta que Santo de Israel. diz a palavra que uns preparam a terra, outros cultivam, outros semeiam e outros colhem. Eu não esqueça, hein? Hoje, 19 horas, Deus marcou o encontro com você aqui. Traga sua família e Deus, Ele... São do irmão que estava lá embaixo, né? Que Deus quer falar com você nessa tarde, né? É tempo de você vir para a casa do Senhor, orar pelo seu filho, né? Para o seu esposo. Às vezes seu esposo está desviado, seus filhos também estão desviados, seu esposo está na bebida, o seu filho está no tráfico. Então é tempo de você vir para a casa do Senhor. Tem uma igreja aqui pertinho, né? Pertinho da sua casa. Pode chegar aqui que o pastor vai receber você com os braços abertos. Vamos adorar o nome do Senhor? Aleluia. Jesus. Santo Sinta Santo. Deus aí. O Senhor é forte.
Eu venho te falar de um Deus tremendo. Que Estás em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver neste lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais este meu Deus, que tua vida com certeza irá mudar. Ele é que se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com um crente dentro da fornalha, que no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu está. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é que se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com um crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar, sinta ele aí onde tu está. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Você que está aí embaixo, levanta a mão para o céu, recebe de Deus. Erga tuas mãos e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga tuas mãos e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Oh, Jesus maravilhoso. Hoje aqui nessa tarde é só vitória. Agradeço a oportunidade, não, Jesus. Amém. O pastor vai estar orando, amém? Para nós estarmos encerrando. E não esqueça, hoje, 19 horas, Deus marcou encontro para mudar a história da sua vida. O pastor vai estar aqui, toda a igreja vai estar orando por você, orando pela sua casa. Venha, traga o seu esposo, traga seus filhos. Se os seus filhos não puderem vir, venha você, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Amém, queridos? Às 19 horas estaremos aqui hoje. Grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E um culto e ação de graça pela cura da Jamile, uma adolescente
né? Hoje já estamos convidados, traga a sua família, venha. Talvez se você falar assim, eu não quero ir no Ministério ID, tem Madureira aqui pertinho, tem 1º de Maio pertinho, tem Batista, tem Metodista, fique à vontade, nós estamos pregando a Jesus, não o rótulo da nossa igreja, porque quem transforma a tua vida é Jesus de Nazaré, não o Ministério ID. O Ministério ID é somente uma porta para falar do Evangelho do Senhor, mas tem muitos outros por aí. Então que você seja abençoado nessa tarde e fique bem à vontade para visitar a casa do Senhor nesta tarde do dia de hoje. Deus, na tua presença, queremos, meu Senhor, agradecer a ti, ó Pai, por esses momentos maravilhosos que passamos, ó Pai, nessa tarde, pelos louvores, ó Deus, que foram entoados, pela tua palavra que foi ministrada, Deus querido, e eu tenho certeza que a tua palavra, Pai amado, entrou nos corações nesta tarde, e o que o Senhor, ó Deus, está trabalhando, ó Deus querido, abençoa, Deus, essas vidas e continue abençoando neste lugar, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus ser com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E a eleita do Senhor, diga comigo, amém. Que Deus os abençoe e muito obrigado, os irmãos, nesta tarde, em nome de Jesus.